pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do 5º curso de inverno, promovido pela Liga Acadêmica de Fisiologia e pelo Programa de Pós-Graduação Multicêntrico em Ciências Fisiológicas da Unifal. Meu nome é Vanessa, sou estudante do 3º período do curso de Fisioterapia aqui da Unifal e venho falar com vocês um pouco sobre o sistema imunitário, sobre suas características anatomofisiológicas. Bom, é importante começarmos conceituando o que é imunidade. O conflito entre o ser humano e agentes infecciosos que causam doenças vem sendo sempre uma luta pela sobrevivência. O corpo humano, ele é um hospedeiro ideal para que os agentes se reproduzam e com isso eles o invadem, mas eles não o matam. Porque se eles matarem todos os seus hospedeiros, eles também irão morrer. Para sobrevivermos como espécie, devemos matar e defender o nosso corpo de todos os invasores que o atacarem. Então, o conceito de imunidade é definido como a capacidade do corpo de se autoproteger de bactérias, vírus, fungos e outros fatores não patogênicos que causam doenças, como poeira, cortes, traumas e etc. A imunologia é algo fisiológico. O sistema imune tem uma relação direta com a homeostase, que é a tendência que o sistema tem de agir para manter a própria estabilidade, mesmo sob condições adversas e expostas a alterações. Células importantes realizam esse papel, como macrófagos e células de Langerhans. Os macrófagos podem se diferenciar em células especializadas que podem manter o funcionamento correto dos pulmões, que seriam os macrófagos alveolares, e o funcionamento do sistema nervoso central, a micróglia. As células de Langerhans, elas participam da fisiologia da pele. O sistema imune, ele é composto pelos órgãos primários e secundários e as células envolvidas na resposta imunitária. Ele é composto por fatores que coordenam e executam as funções imunitárias. Funções dependentes de comunicação célula a célula, mediadas por citocina, e a sinalização dependente do contato. Os órgãos linfáticos primários são o timo e a medula óssea, que estão representados na imagem a seguir. Aqui nós também temos a representação dos tecidos linfáticos encapsulados ou secundários, que são os gânglios linfáticos e o baço. Nessa próxima imagem, nós temos uma representação das células que compõem o sistema imune. Aqui nós podemos ver os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos T, linfócito B, linfócito NK e macrófago. Essas células compõem o sistema imunitário e são responsáveis pela resposta imunológica. As principais funções do sistema imune. Uma delas é proteger o corpo de invasores causadores de doença, os patógenos. São considerados micro-organismos patógenos, vírus, bactérias, fungos, protozoários unicelulares e até mesmo parasitas. Esses patógenos e qualquer molécula ou célula exógena, como cortes, traumas, fumaça, têm o potencial de desencadear uma resposta imunitária. Os produtos dessa resposta são conhecidos como antígenos. O sistema imune é responsável por proteger o nosso corpo desses invasores causadores de doença. Uma outra função do sistema imunitário é a remoção de células mortas ou danificadas. Células fagocíticas do sistema imunitário são as responsáveis por patrulhar o compartimento extracelular e digerirem células mortas ou que estão morrendo. Esse processo fisiológico mantém a homeostase que nós citamos anteriormente.
O sistema imune também tem uma função importantíssima, que é o reconhecimento e remoção das células anormais. Além deles digerirem as células mortas, eles também removem células anormais que podem prejudicar o funcionamento do organismo. O sistema imune, ele elimina essas células com defeitos, geradas quando o crescimento e o desenvolvimento celular está incorreto. Os cientistas acreditam que células cancerígenas são regularmente formadas, mas são detectadas pelo sistema e são destruídas, mantendo o equilíbrio, ou seja, a homeostase do corpo. Quando falamos de sistema imune, é importante nós mostrarmos alguns patógenos causadores de doenças no ser humano, como os vírus. Os vírus, eles não são células. Conhecidos como entidades biológicas, eles consistem em um ácido nucleico, DNA ou RNA, nunca os dois. São envoltos por uma capa de proteína viral, denominada capsídeo, e sua reprodução é intracelular obrigatória. Eles se apoderam da maquinaria celular da célula hospedeira. Os vírus, eles não podem ser mortos por antibiótico. Por isso, aplica-se antivirais e imunomoduladores, o interferon, em tratamento contra algumas infecções virais. Além dos vírus, nós também temos as bactérias, que são patógenos que atacam o nosso corpo e causam doenças. As bactérias, elas são células circundadas por parede celular e algumas são encapsuladas, com uma camada protetora conhecida como cápsula. Elas se reproduzem e podem sobreviver fora de um hospedeiro se possuírem condições favoráveis, diferentes dos vírus, né? Os vírus, nós vimos que eles são patógenos que são intracelulares obrigatórios. Eles precisam invadir a maquinaria celular da célula para se reproduzirem e sobreviverem. As bactérias não, elas sobrevivem fora se elas possuírem condições favoráveis. As bactérias, elas podem ser mortas por antibióticos que destroem ou inibem seu crescimento. Aqui nós temos uma imagem que representa as bactérias, né? Uma bactéria, no caso, temos as características dela. Parede celular, membrana plasmática, citoplasma. Temos todas as características aí de uma bactéria. Nós temos dois tipos de respostas envolvidos na imunidade. Temos dois tipos de respostas imunitárias. A primeira que eu venho mostrar para vocês é a resposta imunitária inata. Esses são os componentes da resposta imunitária inata, composto pelas barreiras epiteliais, pelos fagócitos, células dendríticas, o sistema complemento e células NK. Bom, a resposta imunitária inata, ela está presente desde o nascimento e é a resposta imunitária não específica do corpo à invasão. A inflamação que se apresenta na pele como uma área vermelha, inchada, quente, ela é uma reação característica da imunidade inata. Nós também temos a imunidade adquirida. Ela é composta pelos linfócitos B e linfócitos T, no qual falaremos mais à frente sobre cada um. Imunidade adquirida ou imunidade adaptativa, ela é uma resposta imunitária específica, porque ela é direcionada a invasores específicos. Ela precisa do contato com o patógeno para promover proteção. Uma característica da imunidade adquirida é que a resposta imunitária específica, a primeira exposição a um patógeno, ela pode demorar, ela pode levar até dias. Mas, se esse mesmo patógeno voltar a invadir o organismo, a resposta da imunidade adquirida vai se ligar ali, vai ativar, a resposta adquirida vai ser ativada e ela vai se lembrar daquele patógeno
respondendo rapidamente contra o mesmo. Essa é uma característica da imunidade adquirida. O sistema imune ele é composto pelos leucócitos. Os leucócitos eles são as células brancas do corpo, que são as principais responsáveis pela resposta imunitária. Eles atuam na região extravascular e podem ser divididos em 6 tipos básicos: eosinófilos, basófilos, neutrófilos, monócitos, macrófagos e linfócitos. Um grupo funcional de leucócito, por exemplo, são os fagócitos. Eles engolfam e ingerem seus alvos por fagocitose. Aqui nessa imagem nós temos uma representação de leucócitos. Nós temos os agranulócitos, que não possuem grânulos, que são os linfócitos, e os monócitos. E nós temos os granulócitos, são aqueles que possuem grânulos, que são os eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Agora vamos representar cada um deles, especificamente começando pelos eosinófilos. Bom, os eosinófilos, eles são células imunitárias associadas com reações alérgicas e parasitoses. Eles atuam na defesa do organismo contra invasores parasitas. São muito importantes, porque eles também participam das reações alérgicas. Eles contribuem para a inflamação e o dano tecidual. Também temos os basófilos e os neutrófilos. Os basófilos, representados mais à esquerda, eles liberam mediadores que contribuem para a inflamação. Eles são similares aos mastócitos, que são responsáveis por interceptar os patógenos que são inalados ou ingeridos. Os neutrófilos, representados à direita, eles são células fagocíticas que ingerem e matam bactérias. Eles são mais abundantes no organismo que os basófilos. Os macrófagos, eles são células derivadas dos monócitos e eles têm o poder de englobar e destruir, por fagocitose, corpos estranhos e patógenos mais volumosos. As células dendríticas, conhecidas como apresentadoras de antígeno, as APCs, elas podem ser encontradas nos tecidos linfáticos ou na pele. Na pele, elas são chamadas de células de Langerhans. Elas reconhecem e capturam os antígenos, migram para os tecidos linfáticos secundários e apresentam os antígenos aos linfócitos. A ligação com o antígeno, então, vai ativar os linfócitos. Nós temos 2 tipos de linfócito, o T e o B. Os linfócitos, eles são células que agem na resposta imunitária adquirida no organismo. A maioria dos linfócitos estão presentes nos tecidos linfáticos, onde eles encontram seus invasores. Os linfócitos T participam da defesa contra patógenos intracelulares, como os vírus, que podem vir, lembrem-se, pessoal, podem vir pela apresentação das células dendríticas, que são as apresentadoras de antígenos. Os linfócitos B, eles são responsáveis pela produção de anticorpos. Também atuam na imunidade adquirida. Para finalizar a nossa apresentação sobre as células do sistema imune, nós temos as células NK, ou Natural Killers, que são as assassinas naturais. As células NK, elas atuam mais rápido que outros linfócitos, agindo horas após uma infecção viral primária. Essas células, elas reconhecem células infectadas por vírus e as induzem a cometer suicídio por apoptose. Então, elas vão mandar um sinal para as células que estão infectadas para que elas se matem. Por isso, o nome
de Natural Killers. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o sistema imunitário e eu espero muito que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer a participação de todos vocês e pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem seu like. Pessoal, muito obrigada e até a próxima!